1º de abril de 1964, foi implantado o golpe militar no Brasil. Isso não é mentira. Desde 64 a 85, foram 21 anos de ditadura nesse país. Isso também não é mentira. Mais de 138 pessoas continuam desaparecidas e centenas foram torturadas nesse período. Isso, infelizmente, não é mentira. Hoje, no dia 1º de abril, no dia da mentira, a gente vai falar sobre verdades. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas nas mãos. Os quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu convido você e todos que estão aqui comigo para assistir uma matéria, na verdade uma reportagem, que a gente vai escutar o que as pessoas pensam a respeito do golpe militar. Hoje a democracia tem os seus problemas, claro que tem. Mas eu acho que hoje é bem melhor, porque a gente tem mais liberdade de imprensa, de falar. A democracia é bem melhor, né? A ditadura sempre é ruim. Embora o que está acontecendo hoje no governo aí seja um desmando, mas melhor do que ditadura. Naquela época o pessoal não podia fazer quase nada. Existia bastante censura. E hoje é bem diferente. Tu tem um domínio maior de poder opinar. Acredito que a gente ainda tem alguns resquícios, né? Que a ditadura não foi totalmente resolvida. É que no país ela ainda é ignorada por uma boa parcela da população, até exaltada por alguns. Mas eu acredito que a gente foi uma evolução, né, do estado que a gente passou, em que não havia liberdade de expressão. Hoje, pelo menos, as pessoas podem se expressar, podem falar o que pensam. Aqui em Caxias a gente viu muito pouca coisa que eu saiba. Eu morava aqui. Eu fazia parte de uma diretoria do sindicato da joalheria. Eles invadiram a sede do sindicato aqui na Pinheiro Machado e por 15 dias não conseguiu entrar. Eles queriam saber do dinheiro que vinha de Cuba. Eu não estou muito bem lembrada, né? Meio esquecida, mas eu até não sei nem explicar se era melhor ou se era pior. Mas olha, eu acho que não me lembro, que não é do meu tempo, viu? Não posso dizer nada, viu? Mas eu não me lembro. Não me lembro muito, não. Estou muito esquecida agora no momento, não. Naquele tempo eu não tinha lembrança nenhuma do tempo. Não tenho lembrança como que era, Clarice. Meu marido fala que na época era melhor do que agora, né? Pelo menos era mais organizado, tudo. Na época, o que a gente estudou e o que a gente ouviu falar é que era necessário. Né? Era necessário pela conjuntura do país na época. Era ótimo, sabia? A ditadura, o cara falava, mas quando ele falava, tu ia na prática e aquilo era verdade. Hoje eles falam e tu chega no local e é mentira, então tô de saco cheio, cara. Era ótimo. Gostaria que voltasse. Sério mesmo. Não com matança, mas pela organização eu gostaria que voltasse. Aí são várias as opiniões, né? Professora Eliana Cherry, seja bem-vinda no programa. Professora, quais as verdades que a gente tem que falar sobre a ditadura militar? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a verdade é não ocultar o que aconteceu.
Os 21 anos de ditadura no país deixaram marcas extremamente profundas, tanto no que diz respeito à educação e ao próprio fato de muitas pessoas acharem que aquele momento foi um momento interessante ou que, como disse esse senhor, tem até saudades. Eu quero crer que isso é por ignorar os fatos. A gente vai aprendendo, né, com a prática e a minha prática começou no movimento estudantil, né? E aí a gente foi conhecendo coisas e tendo informações, porque como a imprensa aberta não divulgava determinadas coisas, tinha uma imprensa que circulava, então, em alguns ambientes, em alguns movimentos, né? Então, no movimento sindical, no estudantil e tal. Aí, em 68, eu fui dirigente da União Gaúcha de Estudantes Secundários. Aí nós começamos a ter mais informações, porque começamos a ter relações com o Partido Comunista. Então, a gente tinha mais conhecimento. E, casualmente, em 68 também, os militares e alguns civis, eles reafirmaram o golpe. E disseram, olha, vocês parem com qualquer movimento, porque realmente o golpe é para ficar e nós vamos pôr em prática todas as técnicas que nós conhecemos para que isso aconteça. Então, já em 51 e anos anteriores, haviam acontecido movimentos assim, desse tipo, e sempre a repressão, né? Porque a ideologia de segurança nacional, ela não é do Brasil. Ela é uma ideologia de segurança nacional para a América Latina, comandada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm interesse em nos manter colônia, e toda a América tem que ficar como colônia. E daí, nos anos, então, 68, 69, aumentou vamos dizer, a pressão com o quê? Com sequestros de pessoas que eram contra o regime, que lutavam contra o sistema, e torturas. Vamos escutar desses jovens que eles não têm experiência viva desse momento, né? Como é que é teu nome? Marco. Marco. O que você sabe da ditadura militar, Marco? O que eu sei que foi um período muito difícil para o país e para as pessoas que não gostam que as coisas não sejam como elas esperam. E eu acho que a ditadura foi muito mais do que tortura, foi uma reforma política e eu espero que isso nunca mais aconteça. Eu sei que foi um período bem difícil para a sociedade brasileira, de muita repressão, supressão dos direitos individuais, dos direitos humanos, principalmente com as torturas. E eu acho que qualquer forma de tortura que tire os direitos das pessoas, a liberdade não é uma coisa boa, não é uma coisa que se deva sentir saudades. Como é que é trabalhar com o ensino justamente desse período? Como é que é ensinar eles memórias que, na verdade, não são deles, né? É verdade. Assim, a gente começa trabalhando, buscando saber o que eles sabem sobre esse período, se eles têm alguma lembrança, se eles têm algum depoimento. Depois, a gente vai contextualizando, né, historicamente e mostrando os fatos, mostrando a verdade. O engraçado é que, quando a gente começa a estudar esse período, alguns, né, a grande maioria, se mostra a favor da ditadura, né? Então, depois que a gente vai mostrando o que realmente aconteceu, no final, eles acabam mudando a opinião. Mas dizer aos jovens que assistem, aos que nos assistem em casa, que, na verdade, a luta contra a ditadura militar, ela começa no dia que ela se cria, no dia 1º de abril de 1964. No dia 1º de abril, eu e outros companheiros nos dirigimos a Porto Alegre pela Estrada Federal, que era a única forma de sair de Caxias, porque senão pegava a estrada de chão para lá de Farroupilha. E quando chegamos próximo a Monreuter, tivemos que voltar porque, neste momento, o Sereno Chese, que era prefeito de Porto Alegre, anuncia que o Brizola e o Jango, da reunião que tinham feito, decidiram não reagir. Na verdade, quem decidiu não reagir não foi o Brizola. Na verdade, quem decidiu não reagir foi o João Goulart,
que não queria derramamento de sangue, não queria briga, não queria nada e achava que se reagisse daria derramamento de sangue. Eu fui casado com uma uruguaia e ela tinha amigos presos, né? E eu vou colocar só um episódio. Uma amiga dela, então grávida, teve a criança na prisão. E, então nós ajudamos a saírem do Uruguai no final de ano. Eles tinham 3, 4 dias para ficar em casa. De Fuca, em 7, 8, não sei quantos dentro do Fuca. Do Quaraí a Santa Maria. E aí de Santa Maria alguém esperava em Curitiba e de Curitiba para o Rio de Janeiro. Os nossos códigos eram roupas e bonés. Não se falava, não se sabia. Hoje a gente sabe, né, que quem recebia em Curitiba é uma pessoa que é ministro hoje. Ele nem sabe que era de nós que recebia os presos políticos. E do Rio, na Comissão de Direitos Humanos, eles eram mandados para o Canadá, Suécia. A Estela, né, a mãe dessa criança, da Estelita, faz uns 6 meses que ela faleceu de câncer, né? Então, é uma emoção muito forte. A gente, é verdade, ver aquelas crianças no colo. Nós tivemos vários vultos, né, vários artistas que lutaram e defenderam muito a nossa causa, né, contra a ditadura. E um dos exemplos que eu gosto de citar sempre é o Chico, para mim, um dos mais intelectuais dos brasileiros na área da cultura, um dos mais, não o mais, né? E ele tem uns trocadilhos muito interessantes. O Chico usava pseudônimos, né? Ele se chamava Julinho da Adelaide, trocava o nome para compor as músicas e para que as músicas passassem na censura. Um dos exemplos claros disso é a música Cálice, onde o título da música tem o mesmo nome da expressão Cálice. Eu estou com a Edith, do bairro São Pelegrino, daqui de Caxias, que está participando com a gente. Olá, Edith, seja bem-vinda. Olá, Edith, tudo bem? Tudo. Eu queria falar também que eu fiz a diretoria dos sindicatos bancários, não em 64, mas de 66, 67 até 72. E também ainda tinha todo esse problema de mistério, de não poder falar. E eu me lembro que eu viajava muito para o Uruguai, para Argentina, e lá eu comprei um livro do Che, então eu era muito vigiada, assim, sabe? E também fui a Brasília e parei no mesmo hotel do Hotel Brasília, que estava o Nadir Rossetti, né? E antes do AI-5, né? Então eu participei tudo isso aí quase que sem saber tudo o que estava se passando. E hoje em dia eu vejo todo o perigo que eu estava correndo e eu não sabia disso. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que adianta ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E eu quero já saber de ti que tu tem uma pergunta para eles, né? Como é que é o teu nome? Felipe. Felipe. Bom, eu vi pelos depoimentos que os dois foram torturados. Um foi torturado fisicamente e o outro não. Eu queria saber qual é essa outra forma de tortura que eles usavam sem ser a física. Ótima pergunta. Professor Regis. Eu fui professor do São Carlos, mas um mês só, porque a ditadura me tirou de lá. Mas, na verdade, fui advogado. A minha tortura é tu sair de casa, preso já é tortura. Mas eu, na verdade, o ato mais violento que eu sofri foi em Porto Alegre, ficar fechado numa sala de 1 metro por 1 metro. Eu tenho uma perna defeituosa, uma perna mais curta que a outra e mais fina, e ficar em pé ali todo aquele tempo. Era um horror.
Foi um horror. E fiquei ali, e quando saía aquela luz clara, para te interrogar, para saber o que eu falava com o Nadir Rossetti. Eu acho que eu falei isso antes. E, na verdade, foi a tortura esta de ficar no escuro e depois responder, para mim foi a maior. E no momento que você tira a liberdade, você já está sendo torturado. E no momento que é aplicado em você algum corretivo, como eles dizem, aí você está sendo viciado. E isso vai marcar a sua vida toda. E já existem estudos de que, principalmente, a tortura psicológica, ela leva até a 4ª geração. Então, não sabemos como é que vai se desenrolar daqui para frente nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Esta passagem, quando ele foi levado a Porto Alegre, nós morávamos ali perto da... Ele estudava de noite na universidade, seria, mas ela era ali na Sinimbu. E quando ele foi levado a Porto Alegre, deixaram ele ir lá em casa para nos avisar, né? Então, o que é mais, o que nos toca, me tocou bastante essa vez, e mais outra vez, quando o Exército rodeou a nossa casa, e aí subiu o coronel não, acho que major, sei lá, ele entrou dentro de casa, assim, com muita... devagar, e foi conversando e disse, olha, nós temos que saber onde está seu Regis. Aí eu não sabia, porque ele tinha ido à escola, e ele na escola, e eu vi quando ele passou de carro e foi para a casa dos meus pais. Mas aí eu disse, eu não sei, ele deve ter saído e ido para a casa dos pais. Eu não disse, né? Aí eles ficaram ali e foram atrás, alguns ficaram ali e foram atrás dessas pessoas. Gostaria de perguntar para a professora Dani Eliana, ou para algum senhor também que vivenciou esse período, se naquele tempo houve alguma propaganda positivista para a extradição de Goulart? Como positiva por parte da sociedade? Melhor, que seria necessário, melhoraria a sociedade em si. Ah, sim, os Estados Unidos, as forças conservadoras, né? E aí a gente fala na elite nacional, as Forças Armadas, acreditavam que se Jango fosse contido, retirado do poder, não haveria a suposta ameaça vermelha sobre o Brasil, né? A ameaça comunista. Então, no domingo, o padre falava sobre o anticomunismo, de que os comunistas vinham e enforcariam, tá? As freiras diziam para nós que os comunistas comiam criancinhas. Então, isso eu ouvi, né? Eu tinha 8 até 10 anos, então isso aí não é piada. Então, eu queria fazer uma pergunta para o senhor de camiseta de azul. O seu Orlando? Eu esqueci o nome, desculpa. Então, de acordo com o teu depoimento, tu mencionou que fazia parte de um corpo estudantil. Então, como na época vocês lidavam com a censura da mídia? Era praticamente total. Existia alguma possibilidade de divulgar algum evento esportivo, alguma atividade festiva, eleição de rainha dos estudantes, jogos da primavera. Agora, politicamente, não tinha nenhum órgão de imprensa que atuasse junto com os estudantes. Então, nós tínhamos que publicar boletins informativos, inclusive dando nossas posições, nossos depoimentos, né? Que nós éramos contra o sistema, porque ele tinha implantado uma coisa que o povo não queria. A gente já está encaminhando para o final desse programa. Eu quero agradecer a participação dos estudantes da escola, professor Apolinário Alves dos Santos, que é a Escola Estadual daqui de Caxias, que fizeram ótimas perguntas para os nossos convidados. Mas antes eu quero finalizar com vocês. Mentiras e verdades e que têm que ser ditas para nunca mais ser esquecidas. Começa contigo, Monteiro. Olha, apesar de ser 1º de abril, né, tudo que a gente ouve, né, sempre tem que se fazer a pergunta, né, se é ou se não é. Mas outra questão que eu gostaria é de que a juventude
ela se interrogasse sempre. E hoje ela tem facilidade, tem acesso, então ela tem que fazer isso. E quem é a favor da ditadura, que era melhor, de alguma forma se beneficiou. De forma alienada ou não, de alguma forma se beneficiou. Ok, obrigada, Monteiro. Xerri? Mentira. Uma delas, não houve crescimento econômico no país. Houve sim um grande crescimento da inflação. Outra mentira, se tu me permite, não havia mais segurança, havia medo de circular nas ruas. Verdade, é preciso conhecer, investigar e sempre democracia. Ok. Professor Regis. Professor não, desculpa, Regis. É melhor. Na verdade, a mentira maior é que não houve corrupção durante a ditadura militar. Houve corrupção geral. Eu tenho aqui uma propaganda que me levou para a cadeia, que eu escrevi como mordomias, era o Rancho do Ministro. O Rancho do Ministro, que era do Rio Grande do Sul, por sinal, que era aí de São Leopoldo, o Rancho do Ministro foi 128.173 cruzeiros da época. Batata doce, ele comprou 30 quilos. Manteiga com sal, 14.400 quilos. Banana, 188 dúzias. Refrigerantes, 1.295 garrafas. Tem a lista toda aqui. E fiz o rancho do operário da época. Fiz baseado no DEMAP, que era o Departamento Municipal de Abastecimento Público, que era um armazém que a prefeitura tinha. Fiz o rancho, deu 655 cruzeiros. Para 128 mil, a diferença é grande. Descontava o IPS 67, o salário mínimo era 712. Aí é uma demonstração clara de que houve corrupção. Isso foi publicado no diário, no Jornal de São Paulo. Está escrito aqui na propaganda. Ok, muito obrigada, seu Regis. Publicado no Estado de São Paulo, só para concluir. Publicado no Estado de São Paulo. Só não podia publicar em panfleto, porque a Lei de Segurança Nacional proibia. E eu publiquei. Ok. Seu Orlando, para finalizar, palavras finais. Não, é só continuar, né, de que, na verdade, quem lutava contra a ditadura, sejam comunistas ou outros, não comiam criancinhas. E está escrito, e vocês procurem e vão saber a verdade de quem realmente comia criancinhas, tá? Eu não vou contar, porque aí cada um tem que pesquisar, tá? Ok. Gente, muito obrigada. Obrigada aos alunos. Obrigada, Samuel Sodré. E obrigada a você. Como? Um nome, por favor. Nome, pode ser. Um nome. Luiz Eurico Lisboa. Era de Caxias e foi morto pelo regime militar, e o corpo foi encontrado anos depois. E Luiz André Fávero faleceu ano passado, é um mártir desse regime que está aí. Muito obrigada, seu Regis. Obrigada a você que nos acompanhou. E fica a dica desse programa para você refletir mais antes de falar qualquer coisa. Ok? Obrigada, a gente se vê numa próxima. Samuel. Terminar, então, sugerindo que nossos alunos bebam da fonte dos grandes compositores, né? O modismo existe, mas assim não anula as obras-primas, né? Então vocês podem cantar o que quiser, mas de vez em quando vai lá pesquisar Tom Jobim, Milton, Chico, Caetano, Gil e tantos outros, né? Tem dias que a gente se sente como quem partiu e morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva, carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda menino, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era um rei, era um bedel, era também